Muito bom dia, meus queridos. Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas por aí? Ih, tá tudo torto aqui, mas acho que agora ficou bom. Agora ficou alinhado. Como é que vocês estão? É um prazer sempre estar aqui com vocês todas as manhãs. Tenho recebido muitas mensagens legais do pessoal que tem acompanhado os devocionais, e toda a honra e toda a glória sejam sempre dadas a Deus, porque Ele é quem inspira. A palavra, ela é extraordinária, mas uma palavra sem revelação, ela não tem sentido nenhum. Uma palavra certa debaixo de um espírito errado, ela também não tem sentido. Então, eu louvo a Deus porque se essa mensagem está florescendo no teu coração, é porque verdadeiramente o Espírito Santo está atuando e está tocando nas pessoas do outro lado. Então, toda a honra e toda a glória sejam sempre dadas ao Senhor. E eu quero começar lendo com vocês um texto bastante conhecido, e é um texto que por muito tempo me deixou muito revoltado. E lendo ele de novo ontem à noite, para preparar o devocional de hoje, ele mexeu muito comigo, porque eu comecei a entender de uma forma completamente diferente. Não sei se vocês perceberam, mas o tom desses últimos devocionais tem sido um pouco diferente do habitual. E isso porque Deus tem me levado a não só ver, mas conhecer a misericórdia dele. E quando nós conhecemos a misericórdia de Deus, a mensagem muda, a vida muda, tudo, absolutamente tudo é mudado. E eu quero ler com vocês um livro, o texto de Mateus, capítulo de número 20, do versículo de número 1 até o versículo de número 16. É uma das parábolas de Jesus e vai dizer o seguinte, Mateus, capítulo de número 20, versículo de 1 ao 16. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. E depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou aos campos das videiras. E por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados sem ocupação. E então lhes disse, ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. E tendo saído outras vezes, próximo ao meio-dia e das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho. E indagou-lhes por qual motivo estivesse aqui desocupados o dia todo. E lhe informaram, porque não houve alguém que nos contratasse. E então eles lhe falou, ide igualmente vós para o campo das videiras. E ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, e começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. E chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu 1 denário. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais. Contudo, também, estes receberam 1 denário cada um. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora, e apesar disso, o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou um deles, amigo, eu não estou sendo injusto contigo. Nós não combinamos que eu te pagaria 1 denário pelo seu dia trabalhado? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. E porventura não me é permitido fazer o que eu quero do que é meu? Ou manifesta a tua inveja porque eu sou generoso? E portanto, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Esse texto por muito tempo ele me gerou muita revolta. Porque na minha cabeça, aqueles trabalhadores do começo do dia, da primeira hora do dia, estavam certos. Mas ontem, lendo esse texto e conversando com Deus, eu entendi algo muito importante. Porque minha pergunta foi, e se fosse eu, o trabalhador da última hora?
E se fosse eu, o trabalhador das 5 horas da tarde? E quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a entender que Jesus estava falando sobre algo um tanto quanto diferente. O que Jesus estava dizendo é: esse é a responsabilidade que eu tenho com a minha palavra. E o que eu quero levar você a compreender é que Deus não tem compromisso com a tua expectativa, Ele tem compromisso com a palavra dEle. E o que nós não estamos entendendo é que quando Jesus está falando sobre esses trabalhadores, Ele está falando de mim e de você. E pode ser que talvez você concordasse com esses trabalhadores até agora. Porque se eu te explicar a maneira como eu entendo esse texto, talvez você pense de uma forma diferente. E eu quero que você pare para imaginar o seguinte: eu comecei a pregar aos 12 anos de idade. E independente de onde eu estava em outra religião, mas isso não vem ao caso no momento. Mas eu comecei a pregar aos 12 anos de idade. E eu não fiz muitas coisas por causa do meu temor a Deus desde muito cedo. Então eu não fui a festas, eu nunca bebi álcool, eu nunca usei drogas, eu nunca fumei. E eu sempre carreguei um pouco da mensagem de Cristo comigo, em alguns momentos mais enfático, outros nem tanto, mas eu sempre estive fazendo o que eu estou fazendo aqui com vocês. Pregando, ensinando, falando a respeito de Jesus. E a palavra de Deus diz que há uma recompensa para aqueles que fazem a obra de Deus aqui nessa terra. E eu olhando isso, eu falei assim, mas espera, houve todo um preparo. Os meus pais me levaram no início para a igreja. Os meus pais me deram direcionamento a respeito dos princípios cristãos. E por causa disso, eu fui exposto a esse ambiente muito cedo. Ou seja, eu fui chamado para o trabalho muito cedo. Só que existe também aqueles irmãos que hoje você olha na igreja ou às vezes na internet e você fala, esse cara é uma bênção. Tudo que ele fala transborda no nosso coração. Só que esse cara ele foi convertido há 6 meses. Porque ele estava às vezes envolvido com droga, com prostituição, ele estava vendo uma vida errada e de repente ele encontra Jesus, tem uma mudança de vida completa e ele começa a pregar, ele começa a falar do amor de Jesus e ele foi tão transformado pelo encontro com Jesus que ele agora transforma outras pessoas através do testemunho que ele viveu com Deus. E a pergunta que eu te faço é, por um acaso, esse trabalhador merece menos recompensa do que a minha? E eu olhava e falava, Deus, mas não é justo. Eu fiquei tanto tempo separado para esse propósito. Eu fiquei tanto tempo sem viver coisas do mundo para esse propósito. E a resposta de Deus para mim foi, e desde quando isso foi perda? E desde quando na sua conta isso é algo ruim? E desde quando na sua contabilidade de vida não ter bebido, não ter fumado, não ter ido a festas é prejuízo? E algo que Deus falou ao meu coração é, Daniel, eu não tenho um compromisso com a sua expectativa, eu tenho um compromisso com a minha palavra. E a minha palavra diz que todo aquele que fizer a minha vontade será recompensado. E aquilo impactou muito porque a gente só não consegue enxergar essa parábola de um jeito bom porque nós temos uma visão totalmente egoísta das coisas, aonde eu acredito que o meu esforço tem que ser recompensado a todo custo, quando o que Deus está nos ensinando através dessa parábola é: a cada vez que alguém é transformado, a cada vez que alguém encontra Jesus, nasce de novo e faz a obra, o reino ganha. O Daniel sozinho não consegue alcançar todo mundo que precisa ouvir falar sobre Jesus. Mas o Daniel e outras 10, 15 pessoas conseguem alcançar muito mais gente. E sabe, eu comecei a perceber que boa parte da Bíblia, boa parte das recompensas da Bíblia e das alegrias da vida, nós não conseguimos desfrutar porque nós temos um coração e uma visão muito egoísta a respeito das coisas. Às vezes você não consegue se alegrar com as coisas que acontecem na vida pelo fato de que a sua mente está totalmente cauterizada para pensar, mas se eu não estou levando vantagem nisso aqui, por que eu vou me alegrar com isso? E aí você não é capaz de se alegrar com um amigo que está casando e realizando um sonho, você olha e fala assim, mas por que ele está casando e eu não? Quando na verdade você deveria dizer, glória a Deus que mais uma família
está sendo constituída do jeito certo. E às vezes você olha aquele seu amigo sendo promovido no trabalho e fala assim, por que ele está sendo promovido e eu não? Por que o vídeo dele viralizou e o meu não? Por que sempre sobre você? Quando Deus está falando, o que importa é que o reino cresça. E o reino não é feito de uma pessoa, o reino é feito de um conjunto de pessoas. E esses trabalhadores, eles estão olhando e falam assim, Deus, mas por que o Senhor está distribuindo as suas bênçãos com quem está começando a partir desde ontem? Eu estou aqui há 10 anos, eu não consegui chegar em metade do que esse cara está recebendo agora. Só que essa pessoa talvez se converteu agora, está trabalhando agora na obra, ela se preparou para esse momento. Talvez a conversão dela aconteceu agora, mas ela já vinha preparando a vida dela para poder viver tudo o que estava para acontecer. Irmão, eu quero que você entenda o seguinte, o seu erro não anula a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Porque a palavra que Deus liberou sobre a tua vida não é sobre você, é sobre o impacto que o reino vai viver através disso. O que você precisa entender é que a palavra de Deus que está sobre a tua vida, ela é soberana sobre tudo. E você precisa começar a enxergar isso. Deus não te abençoa porque você é bonzinho, porque você é bonitinho. Deus te abençoa porque Ele quer que o reino cresça, que o reino prospere. E tem pessoas que não vão ter saída, tem pessoas que não vão ter resposta, tem pessoas que não vão conseguir se alimentar se você não usar dos recursos que estão nas tuas mãos para poder abençoar outras pessoas. Por isso, meu convite para você nessa manhã é aprenda a ser grato e sempre pergunte, Senhor, como eu posso contribuir com o teu reino? Talvez você tenha olhado muito para você e quando você olha para o lado, você se sente injustiçado. E você fala assim, mas por que ele? Por que não eu? Eu quero te convidar a mudar esse discurso hoje e falar glória a Deus, porque ele está sendo abençoado e o reino está crescendo. Glória a Deus, porque ele está virando um testemunho. Glória a Deus, porque ele está conseguindo alcançar aquilo que é o propósito de Deus na vida dele. Glória a Deus. E que você possa fazer essa oração comigo nessa manhã, dizendo, Senhor, ainda que eu não entenda o porquê as tuas recompensas estão chegando para outras pessoas, eu vou glorificar o teu nome, porque eu sei que cada pessoa que se converte para ti, cada pessoa que começa a obra no teu reino, essa pessoa está alcançando mais almas, essa pessoa está alcançando mais pessoas, e é sobre isso o reino. Senhor, me ensina a ter um coração quebrantado, um coração bom o suficiente para focar somente no crescimento do reino, Pai, e que eu possa ser verdadeiramente aquele que participa do projeto do reino, a ponto de olhar e falar assim, glória a Deus, porque o teu reino está sendo trazido à existência aqui nessa terra. Meus queridos, não olhe a recompensa que os outros estão tendo, olhe o crescimento que o reino está vivendo. Porque quanto mais pessoas caminharem com Jesus com um coração sincero, melhor o mundo será. Que você possa olhar para essa parábola hoje e falar assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Se eu fui chamado primeiro, me dá forças para seguir a caminhar, completar a carreira. Se eu fui chamado por último, Senhor, que o Senhor não te esqueça de mim. Mas se eu ainda nem despertei para ser chamado, que eu possa hoje ouvir a tua voz e que eu possa ajudar no crescimento do teu reino aqui nessa terra. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe os teus caminhos, que Deus abençoe todo o trabalho das tuas mãos, para que você viva uma vida abundante, feliz e cheio da presença de Deus. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum devocional, compartilha com os teus amigos e que você tenha certeza que a presença de Deus é real na tua vida.
Deus te abençoe e até amanhã no nosso próximo devocional.